Obrigado, Vinícius. Bola recebida. Começa agora o Troca de Passes. Boa noite, Brasil. Troca de Passes recebe hoje Alex, Carlos, Eduardo Mansur. E daqui a pouquinho faz contato com as nossas equipes de transmissão que fizeram o trabalho delas nas partidas das 6h30 da tarde, especialmente a vitória do São Paulo e o empate no Maracanã 1-1 em Flamengo e Vasco. Tudo bom, Alex? Boa tarde a você, cara. Boa noite a você já. Boa noite, André, Mansur, todo mundo que está em casa. Rapaz, que clássico assim, né, para terminar da maneira que foi, né, do Flamengo e Vasco. Interessantíssimo, acho importante para essa volta do Coutinho. Lógico que o flamenguista é triste, mas para o Vasco, que não teve, lógico que teve dificuldade para jogar contra um Flamengo, mas teve a valentia de sempre. E essa, acho que daqui para o final do campeonato tem muita coisa interessante para acontecer, seja numa parte de cima da tabela ou na parte de baixo. Tem coisas aí que... Tem novidades de jovens aí do São Paulo vindo, que fez um grande jogo também, essa bela vitória. Enfim, cara, vamos discutir o que foi essa rodada de hoje. Vitória parecia na mão do Flamengo, que agora fica a 8 pontos do líder Botafogo. Mansur, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rezec, boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. O curioso é que o Flamengo faz praticamente 90 minutos de enorme controle, de organização, inclusive, para roubar rapidamente a bola, muito preocupado com o momento da perda da bola, de continuar gerando volume, e é quando controla mal. Nos últimos momentos do jogo, uma bola parada ofensiva, o Léo Pereira, na volta dessa jogada, tenta fazer uma jogada pela lateral do campo, é desarmado, o Flamengo se pega, é desestruturado como nunca esteve no jogo inteiro, e acaba sofrendo gol num jogo que dominou inteiramente quase todo o tempo. É o resultado que torna tentador, com todo respeito, aos 49 pontos do Fortaleza, aos possíveis hipotéticos 48 pontos do Flamengo, ou mesmo a ótima vitória do São Paulo com reservas tem um jogo a menos, Belo Horizonte. Né? Isso. O Flamengo tem 45, tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Com tudo isso, torna muito tentador enxergar esse campeonato como uma briga de dois times, né? De Botafogo e Palmeiras. Olha, que vão se enfrentar na 36ª rodada. Porque se você olha, o Fortaleza, na minha modestíssima opinião, é admirável em todos os aspectos, como clube, como projeto, como tudo que tem feito. Mas ele tem tido uma pontuação que, neste momento, é maior do que o desempenho recente. Em grandes jogos, ele teve dificuldade de manter esse nível para se sustentar ali. E, gente, é justo que seja assim, dado o tamanho do investimento. É um campeonato que existe. Ou o investimento de quem está na liderança do campeonato. É um investimento gigantesco, né? Como quase todo ano quem ganha o campeonato, olha o investimento do Palmeiras. O Flamengo, ele tem agora, teria que vencer a sua partida, que é contra o Inter fora, o jogo a menos, para aí sim ficar a 5 pontos do Botafogo e com 3 competições, enquanto o Botafogo tem 2 e o Palmeiras não tem apenas o Campeonato Brasileiro, torcer para o Palmeiras, para o Botafogo ter 2 tropeços a mais do que ele. Daí para trás, o São Paulo, que tem os mesmos 26 pontos do líder, são 9 pontos para o Botafogo. Não é simples imaginar se tirar essa diferença. E o São Paulo ainda tem competição paralela. Então, é muito tentador olhar para o campeonato e enxergar que o líder, dono do melhor futebol do Brasil no momento, que é o Botafogo, e o Palmeiras, com toda a sua solidez, estrutura, capacidade em uma única competição, são os candidatos mais realistas desse momento. É possível afirmar o que você falou citando apenas fatos. Palmeiras e Botafogo são hoje os únicos times que dependem apenas deles. Ah, sim, porque tem jogo, né? Eles se enfrentam na 36ª rodada em São Paulo. O Palmeiras está a 3 pontos do Botafogo, 1 vitória a menos, mas ele está ganhando saldo, né? Hoje o saldo do Palmeiras é 4 gols superior ao do Botafogo. Acho que, inclusive, o Palmeiras jogou pensando nisso hoje. Ao massacrar o Criciúma, o Palmeiras sabe que esse campeonato pode ser decidido no saldo. Né? E são os times que dependem apenas de suas próprias forças para ser campeão. Então dá para afirmar isso que você falou apenas com esse fato. São os únicos times que dependem apenas deles. Porque hoje ele tem uma vitória a menos que o Botafogo. Se ele ganha esse duelo, esse confronto direto, ele iguala em vitórias hoje ele seria superior e a discussão vai para o saldo. Exato. Perfeito. A gente falou muito do Flamengo, que dominou o jogo, que é o time que está brigando pelo título. Agora fica uma lição, né, no jogo de hoje. Você não pode achar que já terminou uma partida contra um gigante, o seu maior rival, né? O Vasco não só empatou o jogo, tendo sido dominado a maior parte do tempo, como quase virou, Alex. Quase virou, teve chance para virar o jogo. E essa virada, é importante você falar, de um lado, infelizmente caiu no pé do Verratti, que não é de força, de velocidade, até força de repente tem, e do drible, né, que ele tinha, de repente o David passando pro lado de lá, ele até olhou, ele enxergou, só que ele não conseguiu dar sequência. Mas isso é o futebol. A valentia, às vezes, ela é de quem está atrás também do placar.
você sempre tira uma energia a mais. Isso aí é um negócio muito louco na cabeça de um atleta e do ser humano. Não é que ele queira, pareceu já no final o Flamengo já cansado, né, um pouco mais assim, mas você está vencendo. Então, num erro, onde um contra-ataque que sai lá de trás e depois essa outra possibilidade de contra-ataque também desarrumado, teve a sorte e a felicidade de cair no pé do Verratti, que não é veloz, mas ele deveria ter ido em cima, naturalmente, do David, que teve essa chance. Só que o Flamengo ele teve chances também de fazer gol. Guardadas todas antes. A gente vai ouvir o Coutinho, mas antes quero dar uma informação, não é minha, né? Estava acompanhando a transmissão do Premier e a nossa reportagem informa. Logo depois de um erro de passe do Payet, aos 24 do segundo tempo, o Paiva chamou o Coutinho e falou: em 10 minutos você vai entrar em campo. E não durou 2 minutos, ele entrou em campo. Exatamente. Entrou antes dos 10 minutos, fez o gol do empate, se emocionou e a gente ouve agora os nomes do jogo. O Gerson, para mim, o melhor em campo, autor do gol do Flamengo. Jogando muito. E o autor do gol, o salvador do Vasco. Vamos ouvir Gerson e Felipe Coutinho depois de 1-1 no Maracanã. Uma excelente partida, dominamos o jogo praticamente todo. Infelizmente ali no final, numa bola ali que no meu modo de ver foi falta, mas o juiz não deu, acabamos tomando um gol. O Vasco teve só essa chance, fez o gol, dominamos o jogo todo, fizemos um grande jogo. A gente fica triste por ter feito uma grande partida e ter tomado gol no final. Olha, eu estava bastante ansioso, né? Eu acabei machucando. E o pessoal aí do Vasco todo sabe o quanto eu queria voltar antes. Tentei voltar antes pro jogo do Atlético, não consegui. Fiz de tudo, trabalhei pra caramba. E hoje, graças a Deus, fui coroado com um gol. Então, só agradecimento a toda a minha família, ao pessoal do departamento médico que me aguentou aí esse tempo. E é isso, seguir forte. Foi um empate importante hoje pra gente seguir rumo aos clubes lá em cima lá que estão brigando lá. Por volta dos 20, 25 minutos que o Paiva sinalizou para você que em 10 ia te colocar no campo. Acabou sendo antes até que saiu o gol do Flamengo. E como é que foi aquela sensação? O que passou na cabeça? A sensação ruim, a gente vinha defendendo, fazendo um bom jogo. E aí acabamos tomando um gol na hora que eu ia entrar ali. Mas, enfim, conseguimos o empate, estou muito feliz e vamos embora. Vamos seguir que final de semana que vem tem um jogo super importante e a gente tem que continuar brigando para manter essa sequência positiva. A gente tinha visto que você queria muito estar de volta. Como é que foi esse último mês para você, com a tua lesão, com a Covid, que te atrapalhou um pouquinho nesse retorno? Foi complicado. Eu ouvi bastante besteira aí sobre mim, mas tudo bem. Eu sei o quanto eu luto ali dentro, o quanto eu lutei para voltar antes, né? O pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia ali, porque eu toda hora pedia para voltar. E infelizmente não dava, tive Covid ainda, foi um mês complicado, mas já passou, agora é só pensamento positivo. A gente vai agora ao Maracanã, ao vivo, com a nossa equipe de transmissão, Paulo Andrade, Eric Faria e Grafite. Fala, Paulo, bem-vindo ao Troca. Obrigado, Rizek. Quem tá ligado no Troca, pois é, falamos aqui do Maracanã, já às escuras, os torcedores deixando o Maracanã, 63 mil espectadores estiveram aqui, um grande espetáculo nas arquibancadas também, e um clássico que teve vários ingredientes de um grande clássico, inclusive, né, dizem que clássico não se joga, se ganha, o Vasco não ganhou, mas deixou o campo com o sabor da vitória e o Flamengo, que ganhava até o final, até os momentos finais, com o empate, mas deixa o jogo com sabor de derrota. Acompanharam a partida comigo o Eric Faria e o Grafite. Fala, Paulo, Grafa de novo, Rizek, um abraço para você, Mansu, Alex, para todo mundo que está acompanhando o Troca. Cara, se a gente pudesse resumir numa fotografia esse clássico de hoje, é bem o que estão fazendo nesse momento no Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo. O Vasco muito resiliente, muito lutador, superando as suas dificuldades que são claras, a limitação do elenco. O time não é um time bom, não é um bom time, mas que com o Rafael entendeu o que tem que fazer para se manter vivo no campeonato. E vem numa boa sequência de resultados. Hoje ele foi amplamente dominado pelo Flamengo. O Flamengo chutou 2 bolas na trave. O Flamengo foi um time melhor em campo, criou para ganhar o jogo. Só que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e aí é outra metade dessa fotografia, sofre com alguma coisa de concentração, parece que não consegue competir até o fim dos 90 minutos ou dos 100 minutos, como tem feito nas competições de mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil.
E o gol do Vasco é muito reflexo disso. O time do Flamengo estava todo inteiro no campo de ataque, com o Léo Pereira tentando fazer uma jogada pelo lado esquerdo, super desprotegido atrás. O Alexandre correndo pelo meio, era ele que estava perto do Coutinho na hora da cabeçada. Nós vamos ver do gol. os lances, inclusive. A gente vai ver os melhores momentos. Sim. E é um pouco reflexo de cada time nesse momento do Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó, os melhores momentos do jogo. O Flamengo dominante na primeira etapa, finalizou 9 vezes contra 3 finalizações do Vasco. Tentou bem mais, né, Grafa? Foi a verdade. Boa noite, Paulo, Eric, amigos do Troca aí, Rizek, Mansur, Alex. Realmente o Flamengo fez um bom jogo, né? Não faltou o que o Eric falou, né? Essa concentração na reta final do jogo, mas o Flamengo fez um bom jogo, dominou as ações, conseguiu dominar o Vasco. O Vasco não conseguiu jogar, o Verratti apareceu muito pouco no jogo, o próprio Payet também, que foi no primeiro tempo, não conseguiu jogar. E na sequência, as substituições no Vasco surtiram efeito. Mas o Flamengo teve essa falta de concentração, teve no Gerson, no Léo Ortiz. O Plata fez uma grande estreia, jogou bem, um jogador muito dinâmico, de muito volume de jogo ofensivo. Mas é aquele negócio, o clássico, né? Clássico, por mais que a diferença dos times dentro de campo, a vantagem que o Flamengo tinha no placar e o volume de jogo, você não pode vacilar, né? E o Coutinho entrou, né? Teve estrela, apareceu dentro da área ali no lance do Puma Rodrigo. Jogadores do Vasco que entraram durante o jogo, conseguiram ajudar o Vasco a conseguir esse resultado, mas fica um empate aí com sabor de derrota para o Flamengo e com sabor de vitória para o Vasco. No lance do gol, a gente vai ver ainda os gols, né? Mas no lance do gol do Vasco, só para ilustrar o que o Grafite falou, os 4 jogadores que vieram do banco participaram do gol, né? O Rayan, o Emerson Rodrigues, o Puma e o Coutinho. Verdade. É isso que o Grafite está falando. A gente está vendo uma chance do Bruno Henrique no segundo tempo, logo depois ele foi substituído pelo Carlinhos. A primeira de 2 bolas na trave. A próxima é do Léo Ortiz, né? O Carlinhos não entrou bem no jogo. Não conseguiu fazer, eu imagino que o Tite pediu, finalizar, a presença de área. Gabriel também entrou no lugar do Arrascaeta, que já havia entrado no lugar do Luiz Araújo no primeiro tempo. A gente tem que aguardar, o Luiz Araújo saiu reclamando de muitas dores no joelho. O Arrascaeta talvez nem precisasse, ou nos planos da comissão técnica, entrar ainda no primeiro tempo, mas precisou e foi decisivo, como a gente está vendo agora, no passe para o Gerson. Foi um gol muito bonito do Flamengo, que veio sendo construído lá de trás, com o Léo Ortiz, para o Wesley, para o Arrascaeta e para o Gerson. Até aí o Flamengo dominava o jogo e continuou dominando o jogo. Só que, como o Vasco precisou se abrir para tentar um empate, surgiram vários bons espaços para o Flamengo e o Flamengo desconcentrou. O jogo ficou, entre aspas, muito tranquilo para o Flamengo para levar até o fim da partida. Essa é a jogada, olha só. O zagueiro está lá na ponta esquerda. O Wesley está de lateral direito aqui pelo lado esquerdo. Olha lá. O time está bagunçado. Todo bagunçado. Aí o Vasco recupera e se arma. E aí o Rayan puxou o contra-ataque, o menino Rayan. Talvez o Everton fizesse a falta aí, evitando o contra-ataque. Deu para o Emerson Rodrigues. Olha lá, o Gerson fazendo a cobertura como se fosse um zagueiro. E olha zagueiro. quem está marcando o Coutinho dentro da área é o Alexandre, ó. Olha lá. Tem a imagem do replay, vai ver que o Alexandre é o homem mais perto do Coutinho. Ali provavelmente estaria o Fabrício ou o Léo Pereira. Então o time deu uma desorganizada, muito por isso, porque o Flamengo no Campeonato Brasileiro parece que em algum momento desconcentra em relação aos jogos da Copa. Não foi só nesse jogo, em outros jogos também aconteceu isso. Que hora para o Coutinho voltar a marcar depois de 14 anos retornando ao Vasco, hein, Grafa? Imagina para ele... Nós já vimos e ouvimos, inclusive agora na entrevista concedida logo depois ao André Pessoa, mas com toda certeza é um momento que vai guardar na memória, no coração por muitos e muitos anos. É verdade, 14 anos depois, né, você volta ao seu clube de coração, o clube onde você iniciou a carreira. E ele estreou, não conseguiu ter uma sequência de jogos, aí veio a lesão, depois teve a Covid, aquele negócio. Ele é um cara muito ansioso, que quer estar em campo. Eu sou prova disso, que nós somos vizinhos no condomínio lá, e eu vi ele várias vezes na academia com o professor lá, fazendo trabalho de recuperação, com o preparador físico, com o fisioterapeuta. E hoje ele entrar, marcar o gol do empate, que recoloca o Vasco no jogo, né, que... não quebra uma sequência positiva que o Vasco vem tendo. É muito importante para ele readquirir a confiança, readquirir a condição física, porque ele bem fisicamente, tecnicamente, é um reforço super importante para o Vasco. E essa desconcentração do Flamengo no campeonato citada pelo Eric, a gente pode notar nas rodadas recentes, né? O Flamengo venceu dos últimos 6 jogos no Campeonato Brasileiro. É que tem uma mistura das Copas e tal, vai avançando, se classificando. Uma vitória contra o Bragantino. Acaba dando uma mascarada nessa campanha do Campeonato Brasileiro, que é muito ruim, né? E o Vasco, pelo contrário, Rizek, tem 6 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, né? Uma outra pegada, uma outra concentração.
Ô Paulo, o Eric falou uma frase, né? O Carlinhos não entrou bem no campo. É uma frase que a gente pode usar para quase todos os jogos de que o Carlinhos participa, infelizmente. 17 do segundo tempo, o jogo estava 0-0, o Flamengo dominando e a bola não entrava. Ele tem o Gabigol no banco, ele tira o Bruno Henrique e coloca o Carlinhos. O que isso significa para você? Estava no embate com o Mansur sobre isso aqui, porque eu acho que é bem emblemático. É bem emblemática essa cena, mas para vocês aí do Maracanã, o que significa essa cena? Eu acho, Rizek, que ele não enxerga mais o Gabriel como um centroavante para jogar de costas para o gol, um homem de área. E na questão dessa função, talvez o Tite entenda que o Carlinhos seja um jogador mais talhado para fazer essa função. Se você me perguntar quem ele deveria colocar primeiro em campo, eu acho que o Gabriel, antes do Carlinhos. Mas a gente não está acompanhando os treinamentos, a gente não sabe quais são os planos do Tite em relação aos dois jogadores. Mas eu acho que nesse caso foi uma substituição pela função, por característica, por ser um jogador mais alto, para preencher a área. Ele tinha o Plata aberto por um lado, o Gerson por outro. Ele colocou o Wesley também, que é um jogador de muita passagem, de profundidade, para tentar cruzar a bola na área. Acho que essa foi a ideia do Tite ao preferir o Carlinhos antes do Gabigol, viu, Rizek? A questão, acho que de acordo com tudo que o Eric disse, só acrescentando um detalhe, quando o Pedro se machuca, se abre, diante de todos desse mar de problemas físicos que é o Flamengo hoje, o Flamengo vive duelando com o seu próprio cobertor curto, tentando preencher de todas as maneiras, adaptando os jogadores, colocando jogadores recém-chegados para jogar. A queda física ao longo do jogo, ela também é um elemento, acho que inclusive dessa desconcentração que resulta no gol, mas quando o Pedro se lesiona, você olha para o elenco e a conclusão é muito clara para mim. Ou muda o desenho, ou não tem um substituto com as mesmas características. Porque, infelizmente, a gente tem que ter muito respeito ao atleta. O Carlinhos pode, ao longo do tempo, progredir e se tornar um jogador de uma prateleira mais alta do que ele é hoje. As entradas recentes dele não têm correspondido ao tamanho da ambição do Flamengo nesse momento. A partir daí, qualquer alteração é mudança de característica. Porque o Gabigol, os melhores momentos, ele é um atacante cheio de especificidade, quase sempre rendendo numa dupla, como um atacador de espaço, quase sempre em diagonal, muito mais como uma referência central no ataque. E o Bruno Henrique é outro jogador que sofre demais, sendo esse 9 centralizado. Para mim, o Flamengo entra em campo hoje tentando remediar esse problema. Luiz Araújo e Bruno Henrique como uma dupla, os dois tentando ocupar espaço entre lateral e zagueiro, um de cada lado. Luiz Araújo mais para a direita, Bruno Henrique um pouco mais para a esquerda, permitindo que ambos possam atacar em diagonal, tentando ter um certo espaço para os dois, para que nenhum deles fosse um centroavante na essência. E aí, de novo, outro problema físico, outra lesão. Sai o Luiz Araújo. A partir daí, a entrada do Arrascaeta muda um pouco. O Arrascaeta ele vem para jogar bem próximo do Bruno Henrique, mas ele não é uma dupla de ataque como era o Luiz Araújo. Ele vem buscar um pouco mais para a armação. E aí o Bruno Henrique cai no jogo. O início do Bruno Henrique é muito promissor, junto com o time. Ele cai porque ele vira o 9, coisa que ele não é. E o Tite, para mim, tenta substituir por um 9. E o único que ele tem, por característica, embora tecnicamente bem abaixo, é o Carlinhos. Acho que talvez tenha sido isso que ele buscou na troca. Em termos de característica, acho que não tem como discordar de vocês, mas eu queria botar um molho nessa discussão, uma pimentinha, Alex. Porque, assim, acho muito difícil você ter 11 reservas com as mesmas características dos titulares, né? Então, assim, por mais que o Gabigol não tenha a mesma característica do Carlinhos, a mesma altura, não jogue de costas, não seja tão alto para uma bola aérea como são o Bruno Henrique e o próprio Carlinhos, ele é um jogador mais refinado que o Carlinhos. Ele finaliza, o melhor Gabigol, finaliza muito melhor do que o Carlinhos, ainda que sim as mesmas características. Será que não vale a pena mudar um pouco a característica para colocar um jogador melhor? Será que não tem um recado claro aí de que o Gabigol está com moral -2 com o Tite? Eu tenho certeza que sim. O Tite, pelo jeito, nunca foi apaixonado pelo Gabigol, né? Isso foi demonstrado em seleção, assim, não posso falar de sentimento, mas assim, falando pela prática, da maneira que ele utilizou o Gabigol. E nesse passado recente, realmente o Gabigol não tem ajudado esse sentimento de repente mudar. Mas é óbvio que numa circunstância dessa, independente de tudo que esteja vivendo, pelo jeito não vai renovar, ele não vive seu melhor momento físico, mas é óbvio que você colocar na sua prateleira, você ter o Carlinhos, e com todo respeito também, que também vive um momento que não tem o seu melhor tecnicamente, seu físico e tal, eu lógico, colocaria e procuraria sempre fazer, eu penso futebol assim, os melhores, naturalmente, eles têm que estar na frente da fila nesse sentido, até independente de característica, porque
esse jogador que é um extra classe, cara. O Gabigol é um cara especial. E é para ele realmente encontrar alguma coisa num jogo desse que você está precisando, sem saber da condição física, ele estava voltando de lesão. Mas óbvio que numa escolha dessa, tá no banco, eu colocaria o Gabigol. Ô, Rizek. Fala, Eric. Não, só uma questão que eu acho assim, que faz parte do debate que você propôs. O Carlinhos, quando ele entrou, o Flamengo continuou jogando bem, viu? Sim. O time não caiu de produção por causa da entrada do Carlinhos. Tanto que o Flamengo faz o gol com o Carlinhos em campo. O Bruno Henrique já tinha sido substituído por ele logo depois daquele chute do Bruno Henrique na trave. Eu acho que o empate passa muito menos pelo Carlinhos, nesse caso, mas entendo o debate, do que... Eu acho que o problema do Flamengo sofrer esse gol de empate não tem a ver com o ataque. Dessa vez tem a ver com uma pane geral de desconcentração, como eu disse, e talvez, como o Mansur observou, uma queda física também que pode ter provocado essa queda de concentração. Mas eu entendo o debate, sim, e acho que você ter no banco Carlinhos e Gabigol, a primeira mexida vai ser sempre o Gabigol, obviamente. Só que o que está claro é que o Tite não confia mais no Gabigol, né? Não, sem dúvida. É óbvio que o empate não passa pela alteração, óbvio. É só porque, assim, pelo noticiário do GE, o Flamengo provavelmente não vai contratar um 9. E aí, assim, quando não tiver o Bruno Henrique para jogar ali, vai jogar o Carlinhos, um jogo de Libertadores, por exemplo. Vai jogar o Plato e Luiz Araújo, André. Ou o Plato e Luiz Araújo, que seja, né? E aí, assim, é um jogador caro, ídolo, e, assim, tá se desenhando um fim de ciclo melancólico, eu diria. Sim. E o jogo de hoje foi mais um Lógico que o Gabigol disso. tem muito culpa nisso, né? Claro, óbvio, claro. Óbvio, né? E por isso que o atleta ele deixa de ser opção quase- ou ele se torna opção de São quase 2 temporadas inteiras em que ele entra e as coisas não acontecem, né? Claro. Acontece muito pouca coisa com ele em campo. Claro. Amigos, Agora, Rizek, diga, Eric. Não, só para encerrar, que eu acho que o que fica de mensagem desse clássico para as duas torcidas, né? Que mesmo o Vasco, com as suas limitações, e mesmo fazendo um jogo abaixo, está conseguindo competir, está conseguindo ser resiliente, está conseguindo manter essa característica, principalmente para os confrontos contra o Atlético Mineiro, que, a exemplo do Flamengo, também tem um time melhor do que o do Vasco. Sim. E para o Flamengo, eu acho que fica uma boa mensagem de que depois da data FIFA, com o trabalho do Tite, com o repouso dos jogadores, o Flamengo fez 2 bons jogos seguidos. Contra o Bahia, quinta-feira, aqui no Maracanã, quando foi dominante no jogo, e hoje, contra o Vasco, que também dominou, acabou não saindo com o resultado, com os 3 pontos. Então, acho que os 2 times podem levar coisas boas. Para a gente não ficar só criticando, né? Os 2 times podem levar coisas boas para as suas casas depois desse clássico. Sem dúvida. Obrigado, amigos. Uma ótima noite de domingo para vocês. Até a próxima. E do lado do Vasco, essa alteração, né? O Payet erra um passe, Coutinho aquece. O Vasco vem numa sequência muito boa, mas o Payet tá abaixo também daquilo que a gente sabe que pode dar, né? Abaixo incomoda o atleta, assim, nesse o nível. que, assim, eu fico olhando o Vasco, assim, falta um tiquinho a mais pro Vasco ter um brilho, um verniz, e o Payet não tá conseguindo entregar, cara. São esses 2 que podem dar esse brilho, Exato. esse verniz. Principalmente nesse tempo que o Coutinho teve machucado, o Payet não voltou a ser o Payet que iniciou super bem a temporada, né? Ele com 8 quilos a mais no ano passado tava com mais brilho do que nesse momento, em forma, cara. E assim, ele ajudaria muito o Vasco. Ele não tá conseguindo, E cara. até em nível de posicionamento, assim, né, Mansur? Parece que ele não tá sempre no lugar certo como ele já esteve. Meio Antes disperso. dele ter a primeira lesão no ano. Assim, eu acho que tem a parte técnica, acho que ela está aparecendo nos últimos jogos. Agora, o jogo de hoje era muito desafiador para um jogador com a característica dele, né? Sim. O Flamengo concentrando quase 4 jogadores por dentro, dando o corredor aos laterais, estava obrigando o Jean Davi, que aliás não fez uma boa partida, né? Foi a opção de hoje pelo lado direito, não foi o Ryan, que aliás fez ótima condução de bola no contra-ataque do gol de empate. Mas o Jean Davi sentiu muito o jogo, mas ele e o David obrigados a defender por vezes muito atrás. Quando o Vasco recuperava a bola, recuperava muito perto do seu gol e a esticada buscando um Payet com pouca opção para dar sequência ao jogo de passe, porque o Verratti não é um jogador que possa receber no espaço, ou por vezes recebendo muito cercado de defensores, a bola era perdida muito rapidamente. Não era um jogo que tinha tantas aproximações para ele conseguir construir um pouco esse jogo e recebendo a bola muitas vezes numa zona muito atrás. Então acho que hoje especificamente também não era um jogo bom para ele. Mas ele como tem não seria saído em jogos importantes, Sim, né? ele não tem ido bem. Ele não tem ido bem. Acho que tem questões técnicas e físicas aí caminhando juntas. E o Coutinho, que vem tentando encontrar o seu melhor momento, acho que se tivesse iniciado o jogo, nesse cenário, provavelmente sofreria igualmente.
Porque o cenário tático do jogo... Como sofreu também. Ele vem aparecer, de fato, no lance da finalização do gol, que é uma outra circunstância do jogo, um pouco fora do que era o roteiro, né? O Vasco hoje, o Vasco vem competindo bem, vem crescendo, vem tendo seus momentos, mas hoje não dá para dizer tanto que o Vasco competiu tanto. O Vasco foi muito dominado, né? O Vasco foi muito dominado. Foi valente de não se entregar. Mas se você pensar que o time do primeiro turno perdeu de 6-1 e o de hoje vai buscar um empate no finzinho, é um outro Vasco.